Boa noite, turminha. Mais uma videoaula. Hoje o tema é simetrias, mais especificamente simetrias na prova do Enem. É um assunto que o Enem gosta, que o Enem pede e que geralmente não é explorado nas aulas de ensino médio. Tá? Então vamos lá. Simetrias, a gente acha isso aqui no mundo que nos cerca. O corpo humano é simétrico, a natureza como um todo ela é simétrica, obras de arte, as construções. E aí você fala, puxa, isso aqui é bonito, né? O conceito de beleza geralmente está associado ao conceito de simetria, mesmo que você não perceba ou que você não saiba disso. Geralmente você sabe que algo é agradável, que algo é bonito, que algo é agradou, mas não saberia explicar o porquê. E geralmente está associado a uma certa simetria nesse contexto. A simetria é um conceito que é inerente ao ser humano. Eu não preciso saber a parte formal da simetria para saber o que é simétrico, para apreciar a beleza da simetria. Tá? Justamente o que nós vamos fazer hoje é fazer esse outro lado, trabalhar a parte formal para que a gente saiba os porquês, os motivos, olhar algo que é simétrico e entender o porquê aquilo é simétrico. Isso daí acaba ajudando na geometria, na física e em outros campos da ciência. Para vocês conhecerem, o cara que mais mandou bem até hoje em simetria é o Escher, foi um artista, né, do século passado. O cara era fantástico. As obras de arte dele são valiosíssimas. Você vê uma coisa, fala assim, como é possível o cara fazer uma coisa dessa? Como que ele conseguia juntar? Como que isso é possível? Né? É simétrico, a beleza disso está associada à simetria. E o cara ficou famosíssimo, mundialmente famoso, por causa das obras de arte dele. O Enem ama o Escher e é muito natural. O Enem pede simetria, o Escher é o rei da simetria, o Enem acaba se referindo ao Escher com uma certa frequência. Então vamos começar o nosso estudo formal sobre simetrias. Tipos de simetrias. São 3 tipos importantes. Por reflexão, também conhecida como simetria espelhada ou bilateral, que é o termo que a biologia usa. Tá? Simetria por rotação, que na biologia é a radial, e a simetria por translação. Existe um quarto tipo, que é conhecido como reflexão deslizante, que eu não vou abordar, ele é menos importante, eu vou ficar nesses 3 tipos mais relevantes. Hoje, simetria por reflexão, na aula 2, por rotação, e na aula 3, translação. Então vamos lá, simetria por reflexão. Como que é isso? Temos 2 tipos, relação a uma reta e relação a um ponto. Em relação a uma reta, a reta ela é chamada de eixo de simetria, o nome técnico é eixo de simetria. Tá? E aí eu tenho uma figura e eu vou construir a simétrica dessa figura em relação a esse eixo de simetria. O conceito é o seguinte, o eixo de simetria vai ter que ser a mediatriz de quaisquer segmentos de um ponto original e o seu ponto simétrico. Então veja só, eu tenho um ponto aqui, eu traço um segmento perpendicular, cujo ponto médio vai ser em cima do eixo de simetria, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito iguais, e aí na outra extremidade tem o meu ponto simétrico. Se eu fizer isso com todos os pontos da minha figura, olha aqui de novo, ó, esse é o ponto simétrico. Eu tenho a minha imagem por reflexão, tá? Em relação a um eixo de simetria. Movimentando o eixo de simetria, a imagem gerada vai ser diferente. Veja só, se eu tiver um eixo de simetria aqui, a minha letra F continua na mesma posição, só que a imagem vai ser outra. Eu tenho aqui, ó. Perceba que se eu pegar um conjunto aleatório de pontos, olha aqui, ó, mediatriz desse segmento. Tá? Se eu pegar uma outra letra F, só que agora a minha referência, minha simetria horizontal, veja como que é a reflexão. Vou pegar aqui um conjunto aleatório de pontos. Ó. Minha simetria é a mediatriz. Esse é o segredo. Tá? A simetria funciona como um espelho que vai ter a imagem esquerda e direita, ou em cima e embaixo, mas ele é um espelho, e aí é o nome eixo de simetria. O segundo tipo, em relação a um ponto, não é tão simples, porque espelho é algo do nosso dia a dia. Espelhar em relação a um ponto, não. Veja o que eu faço. Esse ponto chama-se ponto de reflexão. E uma imagem que vai ser reflexionada em torno desse ponto aqui, eu escolho um ponto aleatório, tá? Eu vou fazer um segmento cujo ponto médio seja o ponto de reflexão. Então, o ponto médio vai ser, quer dizer que o ladinho esquerdo igual ao ladinho direito, a extremidade aqui é o meu ponto simétrico.
Vou fazer de novo, ó, pego isso daqui. Meu ponto médio é o ponto de reflexão. Então aqui igual aqui, e o meu ponto simétrico é a outra extremidade do segmento. Então a letra F, eu construo o simétrico dela aqui. Tá? Essa simetria em relação a um ponto. Perceba que inverteu, né? Você passa cruzando pelo ponto, certo? Muito bem. Vamos ver alguns exemplos. Então, o corpo humano ele tem um eixo de simetria, tá? A borboleta tem uma eixo de simetria. É o que a biologia chama, né? Você já deve ter ouvido falar de simetria bilateral. Externamente, um lado é igual ao outro, lado esquerdo e lado direito. E aí simetria bilateral. Eu posso ter, por exemplo, nas construções, essa aqui é a fachada de uma das escolas que eu dou aula, lá em Ribeirão Preto, Liceu Albert Sabin. A beleza da construção está por conta do eixo de simetria que ela tem. Então, o lado esquerdo e o lado direito são perfeitamente simétricos. Mesmo que você não saiba ou não soubesse que tinha um eixo de simetria, a gente sabia apreciar a beleza contida nessa imagem. Tá? O que mais? Uma bola de futebol americano, eu tenho um eixo de simetria aqui, tenho outro eixo de simetria aqui. Ela tem dois eixos de simetria. Esquerda e direita são iguais, em cima e embaixo também são iguais. E uma curiosidade, o nome do fabricante, ele também é espelhado, mas em relação a um ponto. Então olha aqui, ó, a pontinha do W, passou por esse ponto. O pinguinho do I, pinguinho do I. Letra O, letra O. Então aqui eu tenho uma reflexão pelo ponto, pelo centro. Um floco de neve. Quantos eixos de simetria tem um floco de neve? Vamos contar? 1, 2, 3. Acabou? Ainda não. 4, 5, 6 eixos de simetria. 6 eixos de simetria. Tá? Na geometria eu também tenho eixos de simetria. Isso ajuda demais a entender as figuras. No triângulo isósceles, o eixo de simetria está aqui. Ó. Ele é a mediatriz da base, ou ele é a bissetriz do ângulo oposto à base. No triângulo equilátero, que eu tenho 3 bases, tenho 3 eixos de simetria. O terceiro está aqui. São as 3 mediatrizes, ou, se você preferir, as 3 bissetrizes. No retângulo, eu tenho 2 eixos de simetria. São as mediatrizes dos dois lados, né? Da base da altura. No meu losango, eu tenho 2 eixos de simetria. São as bissetrizes dos ângulos. E no quadrado? O quadrado é o retângulo que é losango. Então eu tenho as simetrias do retângulo, que são as 2 mediatrizes, e também as simetrias do losango, que são as 2 bissetrizes. E o trapézio isósceles tem um eixo de simetria, que é a mediatriz das bases. Tá bom? Isso ajuda demais na hora que você começa a perceber polígonos regulares, todos eles têm eixos de simetria. Certo? Dê atenção a isso, vale a pena, independente da prova do Enem. Tá? A gente melhora as nossas habilidades em geometria. Muito bom. Vamos fazer nosso primeiro exemplo. Caiu na prova de 2009, na prova que foi cancelada, mas é um belíssimo exercício, muito bacana. Então veja só, ele disse que um decorador, ele usou cerâmicas na parede, fazendo composições, fazendo parzinhos, tá certo? Com uma certa simetria. Tá? Ele fala em transformação geométrica. Então o parzinho 1 e 2 tem uma associação entre elas, tem uma simetria que a gente tem que perceber. E ele quer saber qual é o parzinho de 3. Quem é que faz a composição com a figura 3? Então o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou pegar a figura 1 e vou colocar a 2 embaixo dela. Notem como que ficou o desenho. A gente percebe uma simetria por reflexão horizontal. Então as bolinhas estão aqui, ó, refletidas, o triangulinho. Se eu puser a figura 3, quem vai ser o parzinho dela? Essa é a pergunta do problema. Então veja só, o triangulinho que está em cima vai para baixo. As bolinhas aqui, ó, vão estar descendo. Essa é a figura que faz par. Essa é a figura que está no item B. Uma questão muito simples depois que você sabe o que você está fazendo. Tá? Mas ela tem um alto grau de proficiência, um alto grau de dificuldade na prova do Enem, justamente porque a maioria das pessoas não tem a mínima noção do que se trata. Certo? Aí acerta, muitas vezes chutando, mas não sabe direito o que está acontecendo. Vamos ver mais uma questãozinha. Essa daqui, olha, caiu também em 2009 na segunda aplicação da prova. Então ele define em determinado momento que uma figura do plano é simétrica quando é possível dobrá-la em 2 partes, de modo que as partes coincidam completamente. Tá? Então, é uma definição da simetria por reflexão. Existem outras simetrias, mas ele está falando da reflexão.
Independente da nome, é isso. Tá joia? Perceba aqui, ó, o dobrá-la em duas partes. Esse dobrá-la em duas partes significa a existência de um eixo de simetria. Tá? E aí, como ele pergunta, de acordo com a descrição acima, ou seja, com o que ele diz, eixo de simetria, qual das figuras que estabelece o mesmo conceito? Então, a hora que você observa, é uma questão de observação, eu encontro aqui ó, um eixo de simetria. É a única das 5 figuras que possui esse eixo. É a resposta do problema. Tá? O xadrez aqui não tem eixo de simetria, porque a parte preta e a parte branca não são simétricas. Nós vamos estudar isso aí na aula 3. Há uma translação, mesmo o lance da cor é complicado, né, porque a figura simétrica teria que ser simétrica, inclusive em relação a cores. Né? Então aqui não há a simetria especificada no texto aqui. Tá bom? Então nós completamos a nossa primeira aula. Aguardem a aula 2 e a aula 3 com o final desse tema, né? Rotação e translação. O meu nome é Professor Eloy e eu peço, inscrevam-se no meu canal para que vocês recebam as notificações assim que eu postar o complemento desse curso. Fiquem com Deus, até a próxima aula.